Birras de Mãe. Olá, bem-vindos a mais um Birras de Mãe. Eu sou Ana Stilwell e estou aqui com a Isabel Stilwell. Ainda bem que dizes o meu nome, que daqui a pouco, quando eu não me começar a lembrar, chegar a essa fase. Pode ouvir o Birras de Mãe. Exatamente. Ai, no outro dia havia uma coisa tão querida, não tem nada a ver, mas era uma senhora com Alzheimer e a filha estava lá a visitá-la e a senhora não se lembrava da filha e dizia, mas vieste cá porquê? Ela disse, vim visitar a minha mãe. Mas como é que se chama a tua mãe? Ela dizia, Maria Fernanda. Ela disse, que engraçado, um nome igual ao meu. Eu achei tão querido, era mesmo querido, como deve ser tão difícil e ao mesmo tempo... Não, mas eu estava a ler um artigo sobre isso e como nós socialmente estamos cada vez mais a dizer debilidade, Alzheimer, estas doenças mentais aliada da realidade e do desconhecimento, e que isso faz com que a relação acabe por não ter benefícios, porque um filho chega lá e está desiludido e está zangado interiormente porque a mãe não o está a reconhecer, etc., e não está a ganhar os benefícios de uma nova relação. Sim, sim. E embora este de cor seja assim dito, é fácil dizer, mas na realidade não podemos despersonalizar a pessoa que está ali com naquele momento Alzheimer presente, ou que está com uma deficiência de memória, porque ela continua a ser uma pessoa, claro. E continua a ser provavelmente muito da pessoa que nós amamos. Sim, exatamente. E portanto, se calhar os nomes não vão ser assim tão importantes, sim. nem o lembrar-se ou não lembrar-se. Mas isto era aquilo que era bonito, a mensagem que ela dizia, que era, pode não se lembrar de nada, mas lembra-se do amor, ou seja, lembra-se da maneira como ela fala, lembra-se da relação nova, naquele momento ela lembra-se, que bom, hoje veio cá uma senhora muito simpática, pronto, não se lembrava que era a filha, isso dói-nos. Achamos nós. Mas, sim, uma parte dela deve sentir e lembrar, mas mesmo que não se lembre naquele momento que é a filha, o que lhe fica... O Damásio fez uma experiência, não tem a ver, que eu não percebo de doenças mentais a esse ponto, mas o Damásio fez uma experiência em que há uma parte do cérebro que é danificada e que torna impossível reconhecer pessoas, reconhecer caras. E então fez lá no hospital. E havia uma pessoa que tinha essa doença e todos os dias tinha essa lesão no cérebro e todos os dias ele fazia parte da experiência, punha na mesma situação em que ele ia pedir um cigarro às pessoas, a várias pessoas e às pessoas que estavam ali, à equipa que estava ali. E embora ele não reconhecesse, portanto o doente não reconhecesse, tendencialmente à medida que o tempo passou, ele ia direto às pessoas que sabia que lhe davam. E, portanto, quer dizer que ainda se sabe tão pouco sobre o cérebro, que o facto de não ter acesso, se calhar, a esse nome, a essas coisas, não significa que intrinsecamente, de alma para alma, não haja um encontro de almas, claro. que é o que acabaste de ser. Essa mãe e essa filha encontraram-se não pelo nome, não por a memória, mas pelo encontro de almas. Exato. Mas voltaremos ao tema. Exato, agora nós somos péssimas. Olha, já estou como nós somos péssimas, sim. Íamos ser concisas, diretas, não andar aqui a perder tempo, a desviar. Mas os ouvintes não se importam. Achamos essa nós desculpa. E pronto. Não, eu ia-te contar uma história que era este fim de semana, fui com uma das tuas sobrinhas muito pequenina a um centro comercial e não levámos cadeirinha e ela, que tem 1 ano e picos, andou longe da mãe e de mim, portanto da avó e da mãe, andou pelo centro comercial sozinha e parava interessadíssima, é fascinante, pelas pessoas. Nitidamente as crianças são desenhadas para se interessarem mais por pessoas do que por brinquedos, por coisas, por cores, por tanta coisa. E ela ia parando e não havia ninguém mais novos, mais velhos, senhoras, senhores, que não parasse para cumprimentar e para falar. Às vezes ela ficava com vergonha, não fazia a parte seguinte, também é ainda muito pequenina, não havia comunicação nesse sentido, fazia um sorriso ou não fazia e voltava atrás.
Mas o que me fascinou foi como é que num shopping inteiro, durante 1 hora, esta criança andou livremente, portanto fez exercício físico e simultaneamente estabeleceu relações e simultaneamente alegrou a vida, Exato. porque nitidamente alegrou a vida de uma série de pessoas. E eu comecei a pensar e comecei a ler e vi que 2 coisas. Primeiro, a reação é porque nós não vemos crianças tão pequeninas pelo seu próprio pé, porque nós usamos os carrinhos e enfiamos as crianças no carrinhos porque é mais prático, para elas não se cansarem, para isto e para aquilo e para nós também termos mais mobilidade. E um carrinho é outra coisa, é como uma barreira para as pessoas de fora. As pessoas de fora não se aproximam, às vezes aproximam-se, Sim, mas é mas logo é preciso falar mais com a mãe Uhum. e depois olhar com o pai, depois olhar para dentro do carrinho. É tudo uma coisa muito mais intromissiva do que esta. E portanto pensei que de facto a sociedade ganhava em ter as crianças à solta. Exato. Depois fui olhar e vi que todos os estudos em relação à musculação, à obesidade infantil, etc., apontam o dedo aos carrinhos, que estão cada vez às cadeirinhas de Sim, ovos ou carrinhos, ou seja... que são uma forma da criança basicamente não se exercitar. E nós vemos até aos 2, 3, 4 as crianças enfiadas, se calhar adormecidas, passivas, porque acabam por estar embaladas, a não ser que seja esse o objetivo, Sim, que sim, é tá, dormir claro, ali tá a a dormir a cesta e cesta, estar que ali precisa, a claro. desconfiar. Mas achei isto muito interessante e depois levou-me a pensar numa outra coisa. Quando vocês eram pequenos, eu lembro-me de uma vez, porque os levei ao dentista ou qualquer coisa, ter entrado convosco em lojas de bairro e ter percebido que vocês que tinham 6, 7, 8, 10 não sabiam o que fazer numa loja de bairro, iam aos centros comerciais, ninguém cumprimenta ninguém, entra, faz, vê as suas coisas e volta a sair, não se diz bom dia quando se entra na Não está loja, a conversa, não se aquela diz boa conversa. tarde, mas nem é preciso, só o bom dia e boa tarde, ou posso ver estas Exato. frases, e percebi que vocês não faziam a menor ideia. E isso fez-me pensar, eu acho que hoje ainda é mais atual do que nunca, não só porque há muitos mais centros comerciais, como os pais durante a semana muitas vezes não têm hipótese de fazer vida de bairro com os seus filhos, embora os avós tenham, Exato. muitas vezes, que é ensinar a criança a comunicar com estranhos, com pessoas que ela não conhece, nem nunca viu. Não é preciso desatar a conversar, mas é preciso cumprimentar quando entra numa loja, quando sai de uma loja e nesse sentido eu acho que essa é uma falha, não vou dizer do mundo inteiro, mas estive agora em Inglaterra durante umas semanas e notei uma grande diferença, não só nos adultos e nas crianças. Nós somos muito mais afáveis e tocamos nas crianças e não temos, felizmente, esse complexo físico e do espaço físico. Mas, por outro lado, estamos numa fase em que nos cumprimentamos muito pouco. Pois é. Nos elevadores, mesmo a passar na rua. Eu senti que no restaurante, Perdeu-se mesmo com o essa... empregado, a minha birra era por reabilitarmos a comunicação, basicamente. Eu acho que sou 100% a favor dessa birra. Senti uma diferença enorme quando fui viver para onde vivo agora, que basicamente é uma aldeia? Sim, uma aldeia pequena. E aquilo que eu acho que tem de tão bom é que não só a pessoa vai só comprar ao supermercado, comprar seja o que for, e até vai mal disposta, mas há uma intervenção em nós que nos obriga ali só durante um momento, portanto não é um esforço horrível, nem é com imenso estímulo. Não, e não tem continuidade. Não tem continuidade, não é preciso, mas há ali um esforço, uma coisinha de olá, bom dia, em que a pessoa de repente, pronto, já sorriu, já falou com alguém, já mudou a forma de ver o mundo. E eu pensei, isto é que eu sou a favor das grande. caixas com pessoas. Eu também sou 100% a favor das caixas com pessoas, não só porque acho que adorava, mas quero mesmo ver estudos
que mostrem a perca de tempo que as outras caixas são, porque não há uma vez que aquela caixa não dê problemas e que depois se vá buscar a senhora que estava a tentar a fazer o trabalho dela normal com as outras e que tenha que vir porque aquilo faz código, porque não leu, não sei o quê. Não percebo mesmo como é que aquilo ajuda, embora a verdade seja dita, é a maior felicidade dos meus filhos que o sonho é sempre fazer pipi, pipi, pipi. Portanto, pronto, tem essa vantagem, mas sinceramente acho que faz imensa diferença e acho que devemos mesmo fazer um esforço, só porque o telemóvel também faz com que andemos todos com a cabeça virada para baixo. Não só para baixo, mas às vezes acontece uma coisa que é, quando eu estou a ver uma coisa no telefone e estou super interessada, estou a ler um artigo, até pode não ser nada de fútil, até pode ser a coisa mais interessante do mundo, mas eu fico mesmo dentro de uma bolha, não, fico mesmo aliada. E estar sempre aliada daquilo que está é exatamente... E dos outros, das pessoas que estão a passar ao lado. Excluídos. Sim, e faz-nos sentir, mesmo os meus filhos dizem sempre, mãe, eu odeio, mesmo o mais pequenino, eu odeio, tu dizes sim. Eu pergunto uma coisa e tu dizes sim, mas eu estou a dizer sim, estou a ler uma coisa e vou dizendo sim, e não respondo, não estou a ouvir. E não há nada mais irritante, a verdade é essa, não há nada mais irritante do que estar com alguém e a pessoa está meio a ouvir, meio a ver. É super irritante. E eu acho que... Então vamos ser curtos. Portanto, vamos ser curtos, que é, crianças, eu sei que andamos todos cansados, mas... na medida do possível, claro que é mais difícil a correr atrás de uma criança que dá 2 passos e depois senta-se e depois vira para trás e depois anda para trás e corre, mas pela saúde delas é bom aproveitarmos esses momentos, até porque depois vão agradecer, porque vai ser muito mais fácil adormecer, porque são quilómetros que eles andam, parece que não, mas já é um exercício grande. Vale mais isso do que depois ter que ir até não sei onde, fazer aulas de motricidade, não sei o que, quem que se pôs porque está a mostrar dificuldades de não sei o quê. E outro, com os adolescentes, isto é uma regra que eu acho que se deve tentar implementar em nós e eles, que é também essa comunicação, é não olhar para o telefone enquanto estamos a andar. Pronto, essas são as que vamos tentar implementar. Sim, senhora. Adeus, Ana. Até para a semana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.